Bom, vamos começar porque quem chegar depois aí vai pegando a aula de acordo com o que tá. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça é esse nome de litíase biliar, tá? Associado a simplesmente o cálculo dentro da vesícula biliar. Porque quando a gente fala litíase biliar, é um termo muito genérico. Interessante que, assim, que a gente pega vários artigos onde tem escrito litíase biliar, se referindo ao cálculo dentro da vesícula, tá? Mas quando a gente fala litíase biliar, eu estou falando da via biliar. Então, pode ser em qualquer ponto da via biliar. E a gente vai ver aqui que, de acordo com que com a localização desse cálculo, a gente tem manifestações e tratamentos totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a litíase biliar, quando eu tô falando da litíase biliar, é tudo, tá? É a principal causa de internação por doença gastrointestinal no mundo, tá? Até 15% em algumas literaturas. Então, é muito importante, a gente tem a obrigação como médico, não só como cirurgião, de saber diagnosticar sim esse tipo de doença e dar andamento a esse paciente. Onde dentro da litíase biliar, lógico que a vesícula biliar é a principal sede, né? Os cálculos praticamente se formam lá. Por que eu estou falando praticamente? Porque a gente pode ter cálculo primário de via biliar, tá? Mas em sua gigantesca maioria, o cálculo é oriundo e originado na vesícula biliar e dali ele migra para os demais locais. 80% desses cálculos são de colesterol e alguns de bilirrubinato, que são os cálculos negros, que correspondem a 15 a 20% de acordo com a literatura, tá? Então, toda vez que a gente tiver paciente anêmico por hemólise, esse paciente fizer uma colestite crônica calculosa, a gente tem que investigar cálculo de bilirrubinato. Lógico que a gente vai ver isso no anatomopatológico, né? Então, lembrando que eu sempre tenho que ter esse simples fato para formar qualquer cálculo, ou qualquer rocha, ou qualquer pedra, que é a nucleação do cristal. Então, eu tenho que ter uma supersaturação dessa bile, tá? Com colesterol. Aí eu crio o cristal e faço a nucleação do cristal. Associado a isso, eu tenho uma vesícula biliar doente. Ela não é tão móvel, ela não tem tanta mobilidade. Isso favorece mais estase, mais supersaturação de bile e maior deposição de colesterol em cima desse núcleo de cristal já formado. Tá? A gente produz aproximadamente 1.000 ml de bile por dia pelo fígado, tá? Literaturas falam até 1.500, a depender do tamanho da pessoa, mas 1.000 por dia. E o volume da vesícula biliar é de aproximadamente 80 ml. Então, para que serve a vesícula biliar? Simplesmente porque quando chega gordura no estômago, né? Quando chega lipídio no estômago, a gente tem o quê? Liberação de colesteoquinina, que faz a contração da vesícula biliar para fazer uma emulsificação daquela gordura. Então, para poder digerir aquela gordura, eu preciso emulsificar ela através da bile, e isso aí eu preciso da colesteoquinina. Então, automaticamente, esse boom de 80 ml, né, ajuda, lógico, na digestão de comidas gordurosas. Quando a gente pensa em vesícula biliar, a gente sempre tem que associar esses 5 Fs, que é o quê? Mulher em idade fértil, né? Mulher, eu falei, obesa, tá? 40 anos e histórico familiar. Isso aí é clássico, vocês vão ver no ambulatório que isso aí é frequente. O paciente chega, você já sabe o que que é que está acontecendo, simplesmente por lembrar dos 5 Fs, né? Agora, para entender os sinais e sintomas, não é simplesmente a gente pegar o livro e ver lá, colestite aguda, colestite crônica, não é muito desse jeito. A gente tem que entender a dinâmica do cálculo para poder entender os sinais e sintomas de cada um, porque senão você confunde, coloca Murphy para colestite crônica, coloca icterícia para colestite crônica e não é assim que funciona. Bom, primeiro a gente tem que entender a anatomia da via biliar, que aqui está a via biliar, o ducto cístico, né? O ducto colédoco, tá? O hepático comum, o hepático direito e o hepático esquerdo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter total noção para a gente poder saber a migração do cálculo. Então, o cálculo ele pode estar em qualquer um desses locais.
Vamos aqui, deixa eu só trocar para cá. Bom, vamos lá. Colestite crônica calculosa. O que é essa colestite crônica calculosa? O cálculo, ele se forma onde? Dentro da vesícula biliar, certo? Então, por que o nome é colecistite crônica calculosa? Porque existe inflamação. Então, por isso que é uma IT. Por quê? Porque eu tenho uma hipomobilidade, eu tenho uma formação de cálculo, e a partir dessa formação de cálculo, eu tenho lesão de parede, eu tenho chegada de polimorfonuclear. Então, eu tenho uma inflamação crônica, sim. Eu não tenho inflamação aguda, mas eu tenho inflamação crônica da parede. Então, no alátomo patológico sempre vai vir inflamação crônica da parede da vesícula biliar. Por isso que é colecistite crônica calculosa. Eu tenho uma doença inflamatória crônica causada por uma pedra, tá? Então, quando eu tenho um cálculo ou múltiplos cálculos lá dentro, é uma víscera oca a vesícula. Ela vai ter uma contração para expelir os 80 ml. E o que vai acontecer? Vai esbarrar no cálculo. Isso vai gerar uma dor em cólica. Lembrando, se a via biliar principal está aqui e a bile drena do fígado para o colédoco e para o delgado, um cálculo aqui dentro da vesícula biliar não vai gerar icterícia. É impossível gerar icterícia. E ele também não vai obstruir a vesícula, a saída da vesícula através do ducto cístico. Então, ele também não vai ter o sinal de Murphy, que seria o quê? A gente fazer uma compressão no hipocôndrio direito, né, no ponto cístico, pede para o paciente inspirar profundo e o paciente corta a respiração por conta da dor, a partir do momento que aquela vesícula encosta no peritônio parietal, tá? Então, se essa vesícula tem inflamação crônica que não é suficiente para causar peritonite, ela não vai gerar Murphy. Como é que é feito o diagnóstico? Ultrassom de vesícula e vias biliares. Ponto. A gente tem que fazer o diagnóstico. Tratamento padrão ouro, colestectomia videolaparoscópica. Tá? Lógico que existe a colestectomia aberta também, mas o padrão ouro, videolaparoscópica. Agora o cálculo desceu. Estava na vesícula, desceu e ele impactou, né, no infundíbulo da via biliar. O que a gente tem aí agora? Agora eu tenho uma vesícula que tem 80 ml aqui dentro, ela está túrgida, ela também tem célula calicial, ela produz muco, ela vai começar a produzir muco e eu tenho uma obstrução. O que vai acontecer aqui? Uma turgência, uma dor. Então eu tenho uma inflamação o quê? Aguda, colestite aguda. Esse líquido ele pode ou não infectar. Como que ele infecta? Vocês imaginam como é que ele infecta? Ele normalmente infecta simplesmente por translocação bacteriana através do intestino grosso, tá? Tá ali colado, o ângulo hepático está ali colado na vesícula biliar, então vai ter translocação bacteriana, sim. Então, eu tenho essa produção de muco, eu tenho um aumento da pressão de extensão, isso vai gerar o quê? Sinal de Murphy presente. Eu tenho icterícia? Não, a via biliar principal está livre. Se a via biliar principal está livre, automaticamente eu não tenho icterícia, tá? A não ser que, eu vou explicar aqui na frente um pouco. O diagnóstico, lógico, ultrassom de vias biliares, eu preciso ver esse cálculo, tá? E o tratamento, colestectomia videolaparoscópica, que é padrão ouro, ou aberta, tá? A necessidade de antibiótico-terapia neoadjuvante, ou seja, antes do procedimento, às vezes ocorre, a gente tem que tomar providência disso, entrar com antibióticos, seriar o processo para poder operar, evitando iatrogenia, evitando lesão de via biliar principal. Uma coisa que o cirurgião tem que ter em mente é via biliar é a zona do agrião da cirurgia. Ninguém quer mexer ali numa via biliar que foi mexida antes. Então, um trauma de via biliar não é um trauma tão simples de se mexer. Bom, lembra que eu falei para vocês que uma colestite aguda pode dar uma icterícia. Quando? Imagina que o cálculo impactou no ducto cístico. Então, vamos voltar lá, impactou no ducto cístico. Só que ele fez um processo inflamatório muito grande, e esse processo fez um efeito de massa e comprimiu o ducto hepático comum, tá? Então, eu posso comprimir no tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que eu simplesmente obstruo tudo. E tipo 5, que eu já tenho múltiplas fístulas,
tá? Bom, então eu tenho essa colestite aguda associada à icterícia. Então, se eu tiver Murphy e icterícia, abre o olho, tá? Não é coledocolitise. Se eu tenho Murphy, quer dizer que eu tenho alguma coisa impactando a saída da vesícula biliar. Eu estou distendendo a vesícula. E se além da distensão da vesícula eu ainda tenho icterícia, provavelmente eu tenho um tumor inflamatório ocasionado por essa inflamação, obstruindo a via biliar principal. Bom, lógico que uma estase de bile, tá? Meio de cultura, eu posso ter translocação bacteriana e infecção secundária e gerar uma colangite nesse paciente. Bom, coledocolitíase. Então, o cálculo estava aqui na vesícula, ele desceu para o cístico e agora ele está no ducto colédoco, ou seja, na via biliar principal, tá? Ele pode ser primário da vesícula ou secundário, primário da via biliar ou secundário, que é oriundo da vesícula. Então, todo cálculo secundário, oriundo da vesícula. Primário, criado dentro da via biliar. Dentro da via biliar é comum? Não, é raro, tá? Mas a gente tem que saber que acontece sim de existir. Bom, a obstrução aguda pode gerar o quê? Dor em hipocôndrio direito, porque eu vou obstruir a saída da bile, lembrando que eu produzo 1000 ml de bile, isso aqui vai ficar túrgido, você vai ter um aumento hepático, você vai ter uma distensão da cápsula de Gleason, você vai gerar dor no hipocôndrio direito. Associado ao quê? A icterícia, eu não tenho para onde drenar a bile que está saindo. Então, eu vou ter o quê? Uma absorção de bilirrubina e eu vou ficar ictérico, sim. Às custas de quê? Direta, porque a bilirrubina foi conjugada, então tem uma icterícia às custas de direta. Com o passar do tempo, eu começo a não conjugar mais, então eu tenho uma icterícia mista, direta e indireta. E lógico, a gravidade depende da extensão da obstrução e a presença ou não de infecção. Se eu tiver uma colangite associada, o paciente pode entrar em sepse por causa disso. Outros sintomas. Se a bile serve para colorir as minhas fezes, né? E eu não tenho mais a bile nas fezes, qual vai ser a cor das fezes? Esbranquiçada, a colia fecal. Automaticamente estou absorvendo essa bile. Então, a minha urina vai ser corada, vou ter uma colúria. Então, vou ter uma urina escura e as fezes claras, tá? Isso só é perceptível depois que a bilirrubina ultrapassa de 3 miligramas por decilitro. Mas é muito, em situações de obstrução, a bilirrubina vai para 12, 15, até 20 ou até mais miligramas por decilitro. O exame padrão ouro, com ultrassom fica difícil, porque aqui eu já pego porção de retroperitônio. Então, eu tenho a alça delgada na frente, tenho ar, isso dificulta a visualização do ultrassom. Então, qual o exame padrão ouro? Colangio-ressonância. Eu preciso ver a obstrução dentro da via biliar, tá? E qual o tratamento padrão ouro? Primeiro, CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, depois a colestectomia por vídeo. Por quê? Por quê? Porque primeiro eu preciso desobstruir por dentro para ter certeza que o cálculo saiu e fazer uma colangiografia retrógrada e ver que está livre, para depois, na mesma internação, operar o paciente por vídeo. Porque imagina que eu opero o paciente por vídeo, fecho e depois eu descubro que ainda tem pedra na vesícula, que não na via biliar, que não conseguiu sair pela colangio. Eu vou ter que abrir o paciente de novo, certo? Bom, e como é que eu faço a cirurgia aberta? Simplesmente eu faço a colestectomia e faço um corte na via biliar para fazer o quê? A exploração de via biliar. Associado a isso, eu tenho o quê? Todo corte eu tenho uma fibrose, deposição de fibroblasto, durante a fase cicatricial. Então, isso vai gerar uma retração da cicatriz. Isso pode gerar uma estenose da via biliar. Então, por isso eu uso o dreno de Kerr, que é aquele dreno em T, onde um Tzinho fica para cima, um rabinho do T fica para baixo e o principal para fora. Qual o intuito? Manter pérvio, o pertuito do ducto hepático, do colédoco, tá? E manter uma drenagem externa para diminuir a pressão desse colédoco. Icterícia obstrutiva. Então, quer dizer que se eu tenho um tumor de via biliar crescendo na via biliar, vamos lá.
Eu tenho um tumor nessa área, crescendo lentamente nessa área. Pode ser um tumor principal de via biliar, ou seja, um tumor de Klatskin. Eu posso ter um tumor de cabeça de pâncreas, comprimindo também. Eu posso ter um tumor de vesícula, comprimindo também. Tá? Eu posso ter um tumor hepático, comprimindo também. Então, qualquer tumor dessa região, tá? Que tem um crescimento lento, não dá tempo de distender. Lembre que o sinal de Murphy tem uma distensão da vesícula. Nesse caso, a distensão é lenta. Então, não tem um Murphy, tá? Se eu não tenho Murphy, eu tenho sinal de Courvoisier-Terrier. O que é isso? Vesícula palpável e indolor. Se eu tenho Courvoisier-Terrier associado à icterícia, estou mostrando para vocês que eu tenho alguma obstrução em cima da fibrilha principal de crescimento lento. Então, eu não vou ter Murphy nesse paciente. Lembrando, vamos lá. Se eu tenho um tumor de via biliar principal, tá? Principal, tumor de Klatskin, eu posso ter aquelas épocas de necrose desse tumor. Então, o que acontece? Eu posso ter uma icterícia flutuante. Eu fico ictérico, necrose do tumor, libera um pouco de bile, melhora a icterícia. Daqui a pouco cresce de novo, ictérico novo. O que não acontece nos outros tipos de tumores. Colangite. Bom, o que é colangite? Eu tenho cálculo dentro do ducto principal, eu tenho estase de bile e eu tenho translocação bacteriana. Então, eu faço uma infecção, eu contamino, eu infecto essa bile que está aqui dentro da via biliar. Então, eu tenho a tríade de Charcot e a penta de Reynolds. O que é a tríade de Charcot? Eu tenho um paciente com dor, icterícia e febre. Se eu tenho um paciente com dor e icterícia, dor, então não é crescimento lento. Dor e icterícia, provavelmente ele tem uma obstrução aguda. Se ele tem febre associada, provavelmente ele tem o quê? Colangite, infecção. E o que é a penta de Reynolds? É um Charcot associado à confusão mental e hipotensão. É um critério de gravidade altíssimo. E qual o tratamento? Qual o tratamento de qualquer abscesso? Drenagem. Não importa onde é o abscesso. Tratamento de abscesso é o quê? Drenagem. Como é que eu dreno esse paciente? O cálculo está aqui obstruído. Eu vou abrir tudo isso aqui friável? Não. Eu venho com colangio aqui por dentro e abro a papila de Vater e simplesmente eu tiro esses cálculos. Lógico que eu posso fazer uma exploração aberta de via biliar e colocar o dreno de Kerr, mas o padrão ouro sempre é CPRE. Pancreatite. Então, vamos lá. Eu tenho o cálculo que estava na vesícula, ele desceu no ducto cístico, ele caiu no colédoco, e quando ele chega em cima do esfíncter de Oddi, ele raspa no esfíncter de Oddi. Então, normalmente, quando tem pancreatite, a gente não acha o cálculo dentro da via biliar, ele simplesmente faz um edema do esfíncter de Oddi. Isso aí faz o quê? Uma autodigestão através das enzimas digestivas do suco pancreático, que ele simplesmente faz uma autodigestão, tá? O tratamento da pancreatite, lógico, é uma aula à parte, depende do grau, tá? Porém, pancreatite biliar, ou seja, pancreatite causada por litíase biliar, ela deve ser operada na mesma internação, porém, com o paciente sem a vigência da doença. Se eu colocar um paciente com pancreatite para ser submetido a um trauma cirúrgico e um remite pós-operatório associado a cis causada por pancreatite, eu vou ter um quadro drástico nesse paciente no pós-operatório. Agora vamos lá para o quadro clínico, tá? Eu tenho a Maria José, eu vou deixar, quando eu acabar de ler o quadro clínico, eu quero que vocês abram o microfone aí para poder a gente discutir. Maria José apresentava dor em cólica, tá? Com colestite crônica calculosa, em hipocôndrio direito há 1 ano. Então, ela tinha uma dor em cólica em hipocôndrio direito há 1 ano. Então, ela tinha uma colestite crônica calculosa, tá? Há 1 semana, ela iniciou uma dor súbita. O que ela teve? Uma colestite aguda. Foi para a UPA, medicada com analgésico e mandada para casa. Após 3 dias, a dor simplesmente sumiu. Ou seja, ela não tem mais agora a dor em cólica e ela não tem mais a dor súbita. Só que há 1 dia, ela iniciou dor abdominal súbita, associada a distensão abdominal e vômito fecaloide. E aí, o que aconteceu?
que eu penso que seja, né? Veio com esse quadro de colecistite crônica calculosa, e aí esse cálculo foi migrando, foi descendo. Tem uma síndrome rara, quer dizer, que eu acho que pode ser esse caso, né? Que é uma obstrução do duodeno, da parte duodenal, por conta de cálculo ou inflamação vesicular. Então, isso explicaria a distensão abdominal dela e o vômito Tá. fecaloide. Agora, como é que essa pedra chega lá, João? Aonde? No duodeno? Isso. Pelo, aí agora que tem o caminho normal que ela faz, mas quando ela chega no duodeno, ela acaba acumulando Não, mas e olha só, peraí, olha só. Eu tenho uma papila de Vater, que é uma papila menor que 1 centímetro, micro, tá? Então, o cálculo que passa na papila de Vater é um cálculo mínimo. A válvula ileocecal, ela é grande. Eu não posso imaginar que um cálculo que passa na papila de Vater, ele impacte na válvula ileocecal. Isso aí não pode acontecer. O que aconteceu com esse paciente? Pensa. o tamanho da vesícula pode ter ficado grande o suficiente, né? Para obstruir. Não, não, aí Pode já ser não é uma uma fístula, moral. uma fístula entre a vesícula e o duodeno. Perfeito. A fístula entre a vesícula e alguma parte do intestino. Então, eu tinha uma colestite crônica, o cálculo impactou, eu virou o quê? Uma colestite aguda. O que acontece quando você tem inflamação aguda? Você tem bloqueio do local inflamado através de epíplon e alça. Então, eu posso ter um bloqueio da alça na vesícula, processo inflamatório na parede, eu crio uma fístula. Então, a partir desse momento, a pedra entra, o cálculo entra no intestino. E o cálculo ele é grande o suficiente, porque ele estava impactado na saída do infundíbulo da vesícula, ele é grande o suficiente para bloquear a válvula ileocecal. Isso vai gerar o quê? No raio-x, distensão abdominal, importante, é uma obstrução intestinal mesmo, nível hidroaéreo, tá? E aerobilia, porque eu tenho ar entrando na vesícula biliar. Então dá para ver a via biliar contrastada pelo ar. Lógico, o tratamento é cirúrgico, tá? E pode ser em uma ou duas etapas. Por quê? Porque eu posso tirar simplesmente, eu tenho que resolver o problema do paciente. Então, eu tenho que fazer o que nesse paciente? Tirar esse cálculo, fazer uma enterectomia e a retirada desse cálculo. Só que a fístula eu só posso resolver depois do processo inflamatório ser resolvido, porque senão eu vou aumentar o trauma local. Ô, tia, eu tenho uma dúvida. É isso aí. Pode falar, Camila. É assim, a gente atendeu essa semana lá no ambulatório uma paciente que ela descobriu um cálculo, né, na vesícula por ocasionalmente, assim, ela foi fazer um ultrassom do abdômen e descobriu, é totalmente assintomática. E aí, o cálculo era de 1,9 centímetros. Eu queria saber até quando que a gente pode, tipo assim,